Olá, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui hoje novamente reunidos para o segundo dia da reunião do PMO de agosto de 2023, nessa sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Relembrando brevemente a nossa agenda, eu vou compartilhar aqui. Só um segundinho. Aqui. Nós vamos abrir o segundo dia com a previsão de afluências de curto prazo, agosto e setembro de 2023. Em seguida, teremos a apresentação dos resultados do PMO de agosto de 2023. Após a realização das apresentações, teremos um intervalo para o envio de perguntas e, logo após, faremos a leitura da ata e encerramento dos trabalhos do PMO de agosto de 2023. Então, deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Para começar os trabalhos, eu chamo o Fred para fazer a apresentação dos resultados da previsão de afluência de curto prazo de agosto e setembro. Bom dia, Fred. Bom dia, Daniele. Bom dia, pessoal. Vamos aí falar de água. Então, começando pelo subsistema Sudeste. As previsões durante o PMO de julho se manteram bem estáveis para o subsistema Sudeste, né? Variando ali entre 84% e 88% na maior parte das revisões. Só na revisão 4, que deu uma subidinha para 94%, mas o fechamento estimado para o mês de julho é de 89%, o 32º menor julho do histórico de 93 anos. Aí, para esse subsistema, a gente consegue ver que a previsão é de uma leve recessão no valor esperado, fechando uma média mensal de 85% da MLT para o mês de agosto, caracterizando o 26º menor agosto do histórico. E aí temos os destaques para as principais bacias do Sudeste, né? O Grande em recessão, com uma previsão mensal de 94%. Paranaíba também em recessão, com previsão mensal de 73%. O Tietê também em recessão, com uma previsão mensal de 84%. O Paranapanema também em recessão, 76%. E o Paraná também aí com uma diminuição nas afluências esperadas para os próximos dias. No subsistema Sul, a previsão do subsistema Sul durante julho teve bastante oscilação, principalmente devido à passagem, né, dos dois ciclones tropicais que tiveram ali na região. Então, a gente consegue ver que ali na revisão 2, né, no PMO a gente previsto 64%, na revisão 1 caiu a previsão para 52%, na revisão 2, com a passagem do primeiro ciclone, essa previsão subiu para 177%, se manteve alta na revisão 3, voltou a ficar estável na revisão 4, e aí o fechamento estimado teve a passagem do segundo ciclone, subindo para uma média mensal de 146%. E a previsão para o mês de agosto é de uma leve tendência de incremento das vazões nesse mês. Então, a gente consegue ver que é uma pequena oscilação semanal, mas a média mensal fica em 69%, colocando o agosto bem no centro ali do histórico, na posição 53. Aí temos a previsão para o Iguaçu, uma previsão de recessão, e para o Uruguai também, mas uma previsão de recessão para os próximos dias, mas a gente consegue ver que a partir das semanas 3 e 4, as afluências já ficam um pouco maiores. O subsistema Nordeste. No Nordeste, nessa região, nessa época do ano, é uma época bastante seca, ficou com a previsão também bastante estável, variando ali entre 50% e 56%, com fechamento estimado de 57%, caracterizando o oitavo menor julho do histórico de 93 anos. Para o mês de agosto, essa recessão deve continuar, fechando uma previsão mensal de 51%, ou então a sexta menor para o histórico de agosto. E aí a gente traz como destaque a previsão para a bacia do Rio São Francisco, que na próxima semana deve apresentar recessão, mas para a segunda semana já deve ter
um pequeno incremento ali nas vazões devido ao aumento de defluências que a gente teve nas usinas ali do São Francisco. No subsistema norte, também as previsões ficaram bem estáveis durante as revisões de julho, variando ali entre 76% e 80%, com fechamento estimado em 77%, ou o 16º menor julho do histórico. A previsão para o norte, para essa primeira semana, é de estabilidade, mas deve ter recessão nas próximas semanas, fechando uma média mensal de 71% da MLT, ou o 6º menor norte do histórico. Então, a gente traz como destaque a previsão para a bacia do Rio Tocantins, que é de recessão, uma previsão mensal de 62%. Então, agora, para ver um panorama do SIM como geral, a gente consegue ver que a maioria das bacias ou estão dentro uma previsão para esse próximo mês, dentro da média, entre 80% e 120%, mas aqui as principais bacias do sul estão abaixo, e aqui as bacias do norte e nordeste também estão abaixo de 80% da MLT. Aqui a gente consegue ver a evolução semanal das previsões para cada um dos subsistemas, né? O sudeste em estabilidade, o sul diminuindo aqui na segunda semana, e aí ficando um patamar mais elevado a partir da terceira semana. O norte, né, subindo na segunda semana e depois entrando em recessão. E o nordeste em uma leve recessão durante todo o mês. Aqui a gente traz os valores do limite inferior e superior para cada um dos subsistemas, além do valor esperado. Então, né, para o próximo mês, o sudeste é esperado ficar em 85%, podendo variar entre 74% e 97%. O sul, com a previsão de 69%, podendo variar entre 32% e 109%. Então, como a gente sabe que o sul é uma região um pouco mais imprevisível, essa folga entre os limites e o valor esperado é um pouco maior. No nordeste, a previsão pode ficar entre 46% e 56%, com valor esperado de 51%. E no norte, um valor esperado de 71%, podendo oscilar cerca de 8% para mais ou para menos. A previsão para o SIM como total, em agosto, é de 77% da média de longo termo, caracterizando o 19º menor SIM do histórico. Agosto do histórico do SIM. Desculpa. Agora, trazendo sobre cenários de vazões. Para o mês de... Os cenários, a gente tem a previsão mensal para o mês de agosto, e a partir de setembro a gente abre cenários. A gente tem 50 mil ruídos gerados, que são agregados em 303 aberturas. Então, para o Sudeste, a gente consegue ver que a maior parte dos cenários fica nessa faixa de 80 e 90, entre 70% e 90% da MLT, mas com uma distribuição bastante normal aqui, em torno das faixas. No Sul, a gente tem uma distribuição maior de cenários, mas é mais esperado que o mês de setembro fique ali nessa faixa entre 70%, entre 50% e 90%. Para o Nordeste, todos os cenários ficaram abaixo da MLT, sendo que mais de 50% fica entre 50% e 70% da MLT, e os demais 44% ficam abaixo de 50% da MLT. E no Nordeste, a maior parte dos cenários, 67%, fica nessa faixa entre 70% e 90% da MLT. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje, Daniel, e eu vou ficar aí para responder eventuais dúvidas que os espectadores tiverem. Muito obrigada, Fred, pela apresentação. Então, vamos agora à apresentação dos resultados do PMO de agosto de 2023, e quem vai nos ajudar nessa tarefa é a Diana. Bom dia, Diana. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos que estão acompanhando essa segunda reunião da referente ao PMO, né, de agosto. Vou passar, então, aqui pelos principais resultados obtidos pelo modelo Decomp. Passando aqui rapidamente pela agenda, né, vamos
Temos, então, um slide referente ao resumo da ENA prevista para o próximo mês, a previsão de carga também, e depois a gente entra nos resultados, mostrando CMO, previsão de armazenamento, expectativa de despacho térmico, assim como também o comando de despacho das usinas AGNL, que tem despacho antecipado. E no final finalizamos com as informações adicionais de contatos com a equipe. Então, referente à ENA e a previsão de carga, a gente já teve essa apresentação anterior, né, feita pela equipe da hidrologia, onde tem um detalhamento do comportamento da ENA para a próxima semana e ao longo do mês. Então, nessa tabela aqui, temos aqui o destaque da previsão semanal, do caso do valor esperado, e a previsão mensal, tanto para o valor esperado quanto para os cenários de sensibilidade de limite inferior e limite superior. Em relação à previsão de carga, também não vou entrar nos valores, teve uma apresentação ontem, no primeiro dia de reunião do PMO de agosto, mais detalhado, falando sobre o comportamento da carga. Fica essa tabela, as duas tabelas, então, nesse slide para referência, e lembrando que essa informação também estará contida em todos os relatórios que iremos publicar logo depois, começar a publicar logo depois dessa reunião, começando pelo IPMO e em seguida o sumário, relatório e a nota técnica no final do dia. Então, referente aos principais resultados obtidos pelo modelo DECOM, que a gente publicou ontem, né, por volta de 10h45 da noite, mais ou menos, publicamos o DEC preliminar, até disponibilizando-os para ser possível fazer comentários agora com o fórum aberto. Então, como não é de surpresa para ninguém, pela condição atual do sistema, obtivemos o CMO zero em todos os patamares de carga e em todos os subsistemas, e essa expectativa se mantém para todas as semanas operativas do PMO de agosto. Em relação à energia armazenada dos subsistemas, teve um slide que eu apresentei ontem nos dados de entrada, onde tinha a energia armazenada inicial prevista para o início do estudo, que está detalhada aqui também. Então, só repetindo os valores e até comparando com o final de agosto, de acordo com a estimativa prevista pelo DECOMP na rodada de ontem, o subsistema Sudeste, iniciamos o estudo com 84,5% da energia armazenada, máxima do subsistema, e temos a expectativa de finalizar o mês de agosto com 79%. O Sul iniciando com 93,4% e finalizando o mês com 82,8%. Nordeste iniciando com 79,6%, finalizando o mês de agosto com 73,1%. E o Norte iniciando o estudo com 92,5% da energia armazenada do subsistema, finalizando o mês de agosto com 90%. Aqui embaixo dessa tabela temos esse diagrama mostrando os principais troncos de interligação que são representados no modelo, e trazemos também um destaque para qual o limite de intercâmbio que atingiu um valor máximo, especificamente, né, para a primeira semana operativa, que vai do dia 29 de julho até 4 de agosto. Então, o único limite que chegou no valor máximo de intercâmbio foi a NESE, e foi também no limite conjuntural, dado que a gente tinha intervenções previstas que afetam esse limite de transmissão. Entrando no despacho térmico, então, para a primeira semana operativa, temos a expectativa aí de um montante de cerca de 5 gigawatts médios para a primeira semana. Nesse gráfico teríamos, né, a discretização por modalidade de operação, caso a gente tivesse despacho por outro tipo, que não fosse inflexibilidade, mas dá para observar tanto no gráfico quanto nos valores aqui da tabela que a gente só tem despacho térmico previsto por inflexibilidade operativa. Flexibilidade de acordo com informações recebidas pelos agentes. Então, para o subsistema Sudeste, temos uma estimativa aí de despacho de cerca de 2,6 gigawatts médios, cerca de 800 megawatts médios para o Sul, 2 megawatts médios para o subsistema Nordeste e cerca de 1,5 gigawatt para o subsistema Norte. Observando as próximas semanas operativas aqui nessa tabela, o despacho térmico se mantém aí, não varia pouco, né? Não chega nem a mais de 5 gigawatts médios, ficando em torno aí de 4,5, um pouco com algumas variações
ao longo das semanas por conta de inflexibilidades que variam por conta de manutenções. Em relação a essa expectativa do despacho térmico para os meses de agosto e setembro, lembrando que trazemos esse gráfico aqui para atender a portaria normativa do MME, a portaria normativa 62, de 30 de março de 2023, onde tem um parágrafo onde é dito que no PMO a gente precisa mostrar a expectativa de despacho térmico para os 2 meses. Então, esse despacho térmico previsto tanto para o mês de agosto quanto para o mês de setembro são devido à inflexibilidade, considerando a condição atual do sistema, onde a gente não tem previsão de despacho térmico por ordem de mérito para os próximos meses. Então, temos aqui inicialmente para todos esses gráficos as linhas aqui que estão contínuas e coloridas para cada gráfico são referentes ao despacho térmico semanal para o primeiro mês. Temos o destaque aqui no Sudeste, a gente tem uma significativa, né, redução aqui na terceira semana depois, ela se eleva, e isso está motivado por conta de uma condição que eu até comentei na reunião de ontem também, que é a redução de disponibilidade e inflexibilidade da usina termoelétrica de Atlântico nessas semanas, que é uma redução por conta de necessidade de adequação aos processos da usina. Em relação ao subsistema Nordeste, essa inflexibilidade aqui aumenta a partir da segunda semana operativa por conta da usina termoelétrica de Termopernambuco, e no subsistema Sul e Norte, essa inflexibilidade se reduz a partir da segunda semana operativa por conta de inflexibilidades declaradas apenas para algumas usinas, para a primeira semana operativa apenas. Aqui no final, teríamos, né, a indicação, a gente tem, no caso, a indicação dos cenários, dos limites, né, superior e inferior e a média dos cenários, considerando os 303 cenários feitos para o mês de setembro. Então, dada a condição atual do sistema, mesmo no cenário inferior, considerando o pior cenário, a gente, mesmo assim, pior cenário de vazões, né, de previsão de vazão, mesmo assim a gente só tem um comando de despacho térmico por inflexibilidade. Então, para todos os subsistemas, nós temos os valores aqui únicos, né, só para inflexibilidade para todos os cenários, ficando com cerca, então, de 2 gigawatts médios para o Sudeste, 323 megawatts médios para o Sul, 352 para o Nordeste, 1.148 para o Norte, e agregando aí, então, pelo SIM, um montante previsto aí de quase 4 gigawatts médios para o mês de setembro. Em relação ao comando de despacho antecipado das usinas GNL, nesse PMO, estamos comandando já a semana que se inicia dia 30 de setembro e vai até dia 6 de outubro, e o benefício GNL calculado para essa semana específica se mantém em 0, então não temos comando de despacho antecipado para essas 3 usinas dessa modalidade. E aqui nessa tabela trazemos só a indicação de quais usinas estão sendo despachadas para a primeira semana operativa, de acordo com a inflexibilidade declarada pelos agentes. Lembrando que essa tabela sai na maioria dos nossos relatórios que serão publicados ao longo do dia, e nessa tabela dos relatórios ela está completa com a relação de todas as usinas. Aqui trazemos apenas as que têm despacho para a primeira semana operativa. Então, temos aqui o resumo aqui do subsistema Sudeste, do Sul, e nesse outro slide é do Nordeste e do Norte. Em relação aos resultados, era isso que eu tinha para apresentar, e só reforço aqui o recado que foi dado também na apresentação de ontem, referente à abertura do fórum. Então, publicamos o DEC preliminar ontem, por volta de 10h45 da noite, e às 9 horas de hoje, o fórum foi aberto para envio de dúvidas referente ao DEC preliminar, e caso tenha alguma dúvida pertinente, a gente veja a necessidade de adequação, faremos uma nova rodada para a correção para o DEC oficial, que será publicado por volta de meio-dia.
E para as próximas semanas, esse fórum vai ficar aberto, então, no dia 4, dia 11 e dia 18 de agosto, sempre às sextas-feiras e sempre nesse mesmo período, de 9 até meio-dia. E aqui no último slide ficam os nossos contatos aí para envios de dúvidas, solicitações ou sugestões necessárias. Então, fico aqui à disposição para alguma dúvida que possa surgir. Agradeço a atenção de todos e um bom dia. Obrigada, Diana, pela apresentação. Então, seguindo a dinâmica da nossa reunião, a gente vai fazer agora uma pausa para envio de perguntas que foram enviadas aqui pelo chat da transmissão e em seguida voltaremos. Essa pausa deve levar 5 minutos. Até breve. Olá, bom dia a todos novamente. Nós recebemos aqui 2 perguntas para as quais eu vou pedir o apoio do Fred para responder. A primeira delas é da Daniele Aparecida da Mota, da 2W Ecobank. A pergunta foi a seguinte: bom dia, prezados. Sobre a previsão de precipitação para o primeiro mês da operação, a entrada será no PMO de outubro. Porém, os scripts serão disponibilizados somente após o dia 18 de agosto, tempo curto para os agentes colocarem em operação. Poderiam adiantar essa reunião ou postergar a entrada oficial? Obrigada. Fred, por favor, pode nos ajudar? Então, bom dia, Daniele. A gente vai avaliar internamente se é possível adiantar essa reunião do dia 18, mas a gente precisa discutir aqui internamente. Mas é muito pouco provável que tenha algum tipo de postergação na entrada do oficial. Então, provavelmente, se a gente for adiantar essa reunião, a gente deve falar nas reuniões semanais de sextas-feiras. E deve ter uma notícia no Sinteg. Então, a princípio fica o dia 18, mas durante as próximas semanas fique antenado ali no portal do Sintegre e nas reuniões semanais. Perfeito, Fred, obrigada. E lembrando que essa decisão da entrada foi deliberada no CT-PMO-PLD, né? Então é difícil realmente postergar, né? Atender essa solicitação da Daniele. Bom, a próxima pergunta é da Ludmila Rocha, da Agência Estados. Bom dia. Podem repetir, por favor, o slide referente à previsão de vazões de julho do subsistema Norte? Fred, você pode ajudar? Sim, vou compartilhar aqui. Eu acho que você quis dizer a previsão para o mês de agosto, né? Eu qualquer coisa também posso apresentar, né, o desempenho do mês de julho. Mas está aí a previsão do mês de agosto, na linha rosa, né, o valor esperado, se mantendo estável na primeira semana e depois entrando em recessão a partir da segunda semana, né, fechando 71% da MLT, representando o sexto menor agosto da história. Qualquer coisa, né, esse slide, todo o PowerPoint vai ser disponibilizado aqui logo depois da leitura da ata, né, Daniele? Sim, correto. Então, Todas as apresentações ficarão disponíveis aqui no portal nosso, no Sintegre. então já já você vai ter acesso a esse material, qualquer coisa, Ludmila. Obrigado. Eu que agradeço, Fred, pelos esclarecimentos. Então, eu vou compartilhar aqui, né, seguindo o roteiro da nossa reunião, vou compartilhar a ata para fazer a leitura. Eu não sei se vocês já conseguem ver. Agora sim, está no foco. Bom, a ata da reunião do PMO de agosto de 2023, data 27 e 28 de julho de 2023. Local, transmissão online pelo site do ONS. Programa mensal da operação, agosto de 2023. Desenvolvimento da reunião do dia 27 de julho de 2023. As seguintes apresentações foram realizadas. 1. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD. 2. Pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, PE. Substituição do modelo Anstelf pelo Prev Carga D100. Previsão e acompanhamento da carga. Os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de agosto de 2023, para a elaboração do PMO do referido mês. Uso do modelo SMAP ONS em horizonte estendido no modelo DECOMP. Acompanhamento e previsão da carga. O gerente de previsão de carga iniciou sua apresentação com 3 informações importantes. A primeira sobre a substituição do modelo Anstelf pelo Prev Carga D100 a partir do PMO de setembro de 23.
Em seguida, mencionou sobre o cronograma que está sendo seguido quanto à consolidação das previsões de carga para a segunda revisão quadrimestral do Plano Anual da Operação Energética, o PLAN 2023-2027, e a aprovação pelas diretorias do ONS, EPE e TCE. E, por último, ressaltou que os destaques econômicos, normalmente apresentados nas reuniões do PMO, dessa vez serão apresentados no workshop de carga que acontecerá na próxima semana. Dando sequência, foi apresentado o acompanhamento da carga verificada, considerando para a estimativa de fechamento do mês de julho de 23, os valores verificados até o dia 23 de julho e os demais dias previstos. Além disso, foram mostrados os gráficos com evolução da carga verificada ajustada comparada à carga verificada nos últimos 12 meses. Por fim, as previsões consolidadas por subsistemas no PMO de agosto de 2023 para os meses de agosto e setembro de 23 foram apresentadas, sendo essas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Planejamento Anual Energético 2023-2027. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, PL, atualizações de limites de curto prazo. Pela Gerência Executiva de Programação, PR, pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM do mês de julho de 23, os dados de entrada do modelo DECOMP para o mês de agosto de 23, para a elaboração do PMO do referido mês, acompanhamento do modelo DCEM na programação diária, análise das condições meteorológicas, climáticas e hidrológicas. Meteorologia e Hidrologia, 27 de julho de 2023. A Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia apresentou a previsão hidrometeorológica e análise das condições climáticas. Na primeira quinzena do mês de julho, a atuação de áreas de instabilidade, o avanço de frentes frias e de um ciclone extratropical pela região sul favoreceram a ocorrência de totais elevados de precipitação nas bacias dos rios Jacuí, Uruguai e Iguaçu, com valores observados acima da média histórica. A partir da segunda quinzena do mês, a atuação do sistema de alta pressão fez com que as frentes frias passassem a avançar pelo litoral das regiões sul e sudeste, ocasionando precipitação apenas em pontos isolados das bacias da região sul e do Paranapanema, com totais inferiores aos observados na primeira quinzena de julho. As capitais de todas as regiões do país apresentaram valores de temperatura variando entre a média e acima da média histórica. A configuração sinótica observada na segunda quinzena do mês de julho favoreceu as gerações eólica e solar da região Nordeste, que apresentaram recordes. Climatologicamente, nos meses de agosto, setembro e outubro, ocorre aumento gradual de precipitação nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e em parte do Nordeste, com aumento da frequência de frentes frias que avançam para latitudes mais baixas em setembro e outubro. No trimestre como um todo, a região sul é a que normalmente apresenta maiores volumes de precipitação, sendo agosto o mês com os maiores totais. Em relação à temperatura, o trimestre, agosto, setembro, outubro, é marcado por gradual elevação de temperatura no sul, São Paulo e Rio de Janeiro, e por forte elevação das temperaturas nas demais áreas do Brasil. A geração eólica é favorecida com a intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul, ASAS, nesta época do ano. O fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento da temperatura da superfície do mar, TSM, do Oceano Pacífico Equatorial, continua ativo. A previsão de consenso do Climate Prediction Center, CPC, indica probabilidade de cerca de 80% de continuidade do fenômeno até o verão, com intensificação do fenômeno nos próximos trimestres. A maioria dos modelos climáticos disponíveis indicam maior probabilidade de precipitação entre os tercis normal e acima da média para as bacias do subsistema sul para o trimestre julho, agosto, setembro de 2023. Em relação à temperatura, os modelos climáticos indicam maior probabilidade de temperaturas entre os tercis normal e acima da média para a maior parte do Brasil. Com relação à previsão hidrológica, foram apresentados os hidrogramas acompanhados da precipitação média verificada e média previstos pelos modelos, bem como as vazões verificadas dos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP-ONS para a primeira e segunda semanas operativas do mês de julho de 2023. Bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, São Francisco, Tocantins, Madeira, Telespires e Xingu. Foram então apresentados os resultados para o SIM
e para os subsistemas das previsões estendidas realizadas com a precipitação prevista pelo modelo SMWF para o mês de agosto, e empregando a precipitação prevista pelo modelo CFS para um horizonte de 6 meses. Dia 28 de julho de 2023. Foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de julho de 2023 para cada subsistema do SIM, sempre comparando o valor previsto do PMO e revisões com o valor estimado para fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de agosto de 2023 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão de ENA mensal que o subsistema Sudeste, com 85%, Sul, 69%, Nordeste, 51% e Norte, 71%, estão todos abaixo da MLT. Para o mês de setembro de 2023, foram gerados 50 mil ruídos, agregados em 303 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 53,2% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Para o subsistema Sul, os cenários possuem grande dispersão. Assim, 66,4% dos cenários apontam ENAs inferiores à MLT, 10,3% dos cenários apresentam valor de ENA na média de longo termo e 23,3% dos cenários apontam ENAs superiores à MLT. Para o subsistema Nordeste, todos os cenários se encontram abaixo da MLT, sendo que 52,6% dos cenários gerados apresentam ENAs entre 50% e 70% da MLT. Para o subsistema Norte, 67,1% dos cenários gerados apresentam ENA entre 70% e 90% da MLT. Assuntos gerais. O representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A., NBPAR, informou que a potência contratada pela NBPAR com Itaipu para o mês de agosto de 2023 para o sistema brasileiro é de 10.137 megawatts. As solicitações de intervenções para o mês de agosto foram encaminhadas aos agentes através da ata da reunião de coordenação de manutenções para o PMO de agosto de 2023. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada. Com isso, eu encerro aqui a leitura da ata. E só um segundinho, parei o compartilhamento aqui. Agora são 10h10, vou dar 30 minutos para o envio de contribuições ao texto da ata. Após esse intervalo de 30 minutos, nós devemos compartilhar essa ata no nosso site. As contribuições à ata devem ser enviadas para o e-mail pmo@ons.org.br. Então, até 10h45, a gente aguarda o envio dessas contribuições. Eu vou dar uma olhada se temos mais perguntas aqui no chat. Nós recebemos mais uma pergunta da Gabriela. Deixa eu ver só para quem se direciona. É Daniele, para o Fred, né? é a Eu vou ler a pergunta. A Você tem a Gabriela, resposta aí? a Gabriela ajudou a entender a minha dúvida, a Ludmilla, que Ah, realmente nos gráficos que a gente apresentou das previsões de julho, estavam contendo um valor para revisão 4, que era um dado espúrio. Aí, se eu puder roubar só por favor, rapidinho uma compartilhe aí. tela, Agradeço, então, a Gabriela aí pelo esclarecimento. então, só para a gente ver aí os gráficos agora corretamente, né? E eu só, né, o Sudeste, né, essa previsão de estabilidade para os próximos, todas as revisões, né, o Sul, essa variabilidade, né, por causa das passagens dos ciclones, e a Ludmilla que queria ver a previsão do Norte, aí, né, gradualmente diminuindo ao longo das revisões. Então, o arquivo correto vai ficar disponível junto com as demais apresentações. Tá bom? Perfeito, Fred. Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Então, deixa eu confirmar. A Ludmilla agradeceu, falou isso mesmo, obrigada. Obrigada, Fred, aí pelos esclarecimentos. Com a leitura das perguntas e também da ata,
podemos considerar a reunião do PMO encerrada. Eu agradeço a participação de todos que ficaram conosco nesses 2 dias e também as equipes do ONS e da Vox, né, que viabilizaram esse encontro. Lembro que na semana que vem, na próxima sexta-feira, nós retornamos com as reuniões semanais da programação, que ocorrem sempre às 15 horas. Desejo uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana a todos.